A coleção dos livros do Antigo Testamento, feita pelos judeus, e dos Evangelhos, Atos, Epístolas e o livro de Apocalipse, feita pela Igreja Cristã Primitiva, a qual a Igreja reconhece como o registro divinamente inspirado da revelação do próprio Deus e de sua vontade para a humanidade. A palavra Bíblia vem do latim e significa livro. Na Bíblia, o Novo Testamento faz várias referências ao Antigo Testamento, referindo-se como os Escritos ou as Escrituras. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em aramaico encontradas em Esdras 4, 8, 6, 18, 7, do 12 ao 26, Jeremias 10, 11, Daniel 2, do 4 ao 7 e 28. O texto hebraico original não continha vogais. Estas foram acrescentadas pelos eruditos judeus massoréticos no século VI d.C. em diante, de acordo com a pronúncia tradicional antiga. O texto hebraico só foi ser traduzido para o grego entre 250 e 150 a.C. Esta primeira versão do Antigo Testamento é chamada de Septuaginta, ou os 70, uma vez que expressava o trabalho de 70 tradutores, usando os rolos do Mar Morto como base, isso por volta de 200 a.C. A descoberta dos fragmentos de papiros gregos no deserto egípcio, escritos em koiné, isto é, no grego comum ou vernacular, que era o grego que se falava nos dias do Novo Testamento, explicou as principais diferenças entre o Novo Testamento e o grego clássico. O Novo Testamento foi escrito na linguagem vernacular comum, o koiné, do primeiro século, da mesma forma que Martinho Lutero usou o alemão comum da época em sua tradução da Bíblia. A Bíblia usada pelos protestantes contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os livros aceitos no Antigo Testamento são os mesmos livros aceitos pelos judeus como canônicos. Os judeus dividiram o Antigo Testamento em 3 seções. 1. A Lei, os 5 livros do Pentateuco escritos por Moisés. 2. Os Profetas, que foi subdividido em profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12 profetas. 3. Os Escritos, que continham o restante do Antigo Testamento, Salmos, Provérbios e Jó, além dos 5 rolos, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester. E finalmente Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Os judeus usavam esta ordem em seu texto, mas a Septuaginta revisou isto para formar uma ordem mais cronológica e mais lógica. A ordem da Septuaginta foi mantida pela Igreja Cristã. Os livros do Antigo Testamento são divididos pela Igreja Cristã em 4 seções. 1. Lei, ou seja, o Pentateuco. 2. História. 3. Sabedoria e poesia. 4. Profecia, que também se divide em profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento é composto de 27 livros que também são geralmente divididos em 4 partes. 1. Evangelhos. 2. História da Igreja Primitiva. 3. Epístolas. Estas são às vezes divididas em epístolas às igrejas, epístolas pastorais e epístolas gerais. E 4. Profecia. A Bíblia foi escrita durante um período de aproximadamente 1.500 anos. Os 5 livros de Moisés podem ser datados de 1400 a.C. e o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, de 90 d.C. Os livros da Bíblia originalmente não tinham capítulos nem versículos. Os judeus do período pré-talmúdico dividiram o Antigo Testamento em seções de extensão conveniente para leitura nas sinagogas. Nosso sistema moderno de capítulos foi planejado pelo rabino Natan no século XV e passou a ter um uso cristão através da Bíblia Latina de Pagínios, de 1528. Provavelmente tenha sido Stephen Langton, 1228, arcebispo de Canterbury, que elaborou a atual divisão de capítulos.
As divisões dos versículos do Novo Testamento apareceram primeiramente em um Novo Testamento grego, publicado em 1551 por Robert Stephens, um impressor de Paris. Em 1555, ele publicou uma edição da Vulgata Latina, que foi a primeira Bíblia a ter os atuais capítulos e versículos. A primeira Bíblia em inglês com tais divisões foi a edição de Genebra, de 1560. A Bíblia, embora escrita durante um longo período e por escritores que frequentemente não se conheciam, revela uma maravilhosa unidade de pensamento, inclusive no caso daqueles que viveram em épocas e locais diferentes. Todos os escritores concordam em suas opiniões sobre uma revelação divina relacionada aos seguintes temas: a condição e as necessidades do homem. Eles retratam a condição pecadora e caída do homem, sua incapacidade de salvar-se, a vontade revelada de Deus de salvar o homem através de um sacrifício substitutivo e a salvação do homem somente através da fé salvadora, por exemplo. Toda comunicação deve ser corretamente interpretada pelo leitor, ou por aquele que estiver expondo a palavra de Deus. A pergunta de Filipe ao tesoureiro etíope, "Entendes tu o que lês?", de Atos 8:30, é uma prova da necessidade de interpretação. O intérprete da Bíblia é semelhante a um operário, que tem diante de si uma tarefa. Ele é um ser inteligente e enxerga o que precisa ser feito. O que mais é necessário? Duas coisas: discernimento espiritual e boas ferramentas. A primeira é infundida na vida do cristão pela ministração do Espírito Santo. A segunda ferramenta ou princípios serão mais acessíveis a uns que outros. Por exemplo, se um operário quiser estabelecer o significado de qualquer passagem na língua original para os leitores originais, a fim de explicar para a igreja logicamente, isto vai requerer um conhecimento de hebraico, aramaico e grego. Na prática, significa que o intérprete precisa usar as melhores traduções da Bíblia que lhe estiverem disponíveis. O ideal é que ele possa interpretar as palavras de qualquer versículo ou parágrafo dentro de seu contexto imediato. O contexto é o determinante decisivo do significado das palavras. Por isso, o intérprete deve descobrir a natureza literária da passagem que está sob estudo. Interpretar a Bíblia em termos do princípio da revelação progressiva. Colocado de forma simples, isso significa que Deus revelou as coisas gradualmente